Que bom estarmos juntos nesse programa refletindo sobre a liturgia. Sou eu, Padre Wellison Pereira, membro da comunidade Canção Nova, com você nesses minutos para falarmos sobre a liturgia que dá início à Semana Santa, liturgia do Domingo de Ramos e da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que logo no início, para nós começarmos a procissão com o Senhor, com as nossas palmas, com os nossos ramos nas mãos, nós mencionamos e escutamos, melhor dizendo, o Evangelho que narra os discípulos que foram com Jesus para Jerusalém, aquela grande festa, aquela grande alegria, proclamando o Hosana nas alturas, o Senhor que vem nos salvar. Em primeiro lugar, é essa disposição que nós temos que ter no nosso coração, da alegria de caminharmos com Jesus, caminharmos como discípulos, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai a Jerusalém para viver a sua Páscoa, para vencer a morte, para nos trazer a salvação, para nos dar a vida eterna. Mas ao mesmo tempo, nesse caráter festivo do Domingo de Ramos, do grito de Hosana, daquela multidão com toda a alegria que vai com Jesus, também é narrado para nós, e é isso que eu quero partilhar com você nesse instante, sobre a paixão de nosso Senhor Jesus. Se narra a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste ano, nós escutaremos a narração feita do Evangelho de São Marcos. Interessante que não foi Marcos, no sentido assim que foi Marcos que escreveu, mas não foi Marcos quem vivenciou todo o cenário, toda a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também até mesmo todos os detalhes da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem narrou ao evangelista São Marcos ou João Marcos foi Pedro. Então, Marcos é um evangelho menor, ele narra exatamente os momentos principais da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de São Marcos já inicia contando e dizendo a nós quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E ao longo de toda a trajetória deste Evangelho, nós perceberemos dos milagres, dos sinais que nosso Senhor Jesus Cristo realizou para que possamos crescer na fé, para que possamos acreditar de fato em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como eu estava dizendo para você, foi São Pedro que narrou a Marcos a paixão. E logo neste início aqui de narração do Evangelho da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, diz que Jesus, juntamente com os discípulos, na noite santa, na noite em que Jesus instituiu a Eucaristia, cantaram salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe Jesus: todos vós me abandonareis, como está escrito: ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas. Mas, depois de ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia. Disse-lhe Pedro: embora todos te abandonem, eu não. Marcos narra que esse momento bonito na vida dos discípulos, estavam alegres, estavam em festa, tinham participado do banquete da Eucaristia. Jesus Cristo instituiu ali eles como sacerdotes, apóstolos, deu o mandamento do amor e saíram já para o jardim. E interessante que narra que Pedro foi aquele que teve a coragem, a ousadia de dizer que não iria abandonar nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o próprio Senhor respondeu para Pedro: em verdade te digo, hoje, esta mesma noite, antes de o galo cantar 2 vezes, 3 vezes me negará. Mas Pedro continuava a insistir: ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos afirmaram o mesmo. Entretanto, chegaram à propriedade chamada Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: ficai aqui enquanto eu vou orar. Ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. O cenário anterior era um cenário de festa, de muita alegria. Mudou agora o cenário e narra para nós Marcos que o Senhor Jesus Cristo aqui no jardim e no Getsêmani, o chamado Jardim das Oliveiras, ele começou a sentir tristeza, angústia, pavor. E colocou assim: a minha alma está numa tristeza de morte,
ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se fosse possível, se afastasse dele aquela hora. Jesus dizia: Abba, Pai, tudo é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Depois, foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Simão, estás a dormir? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai para não entrardes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou-os a dormir. Eu quis destacar em primeiro lugar aquilo que São Pedro disse a Marcos e ele registrou: a tristeza do Getsêmani. A tristeza de saber que muitos, ou praticamente todos os discípulos, iriam abandoná-lo, nosso Senhor Jesus Cristo. Essas lembranças de São Pedro na agonia de nosso Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo aquilo que nosso Senhor disse a Pedro: não fostes capaz de vigiar comigo nem sequer 1 hora. E talvez o que levou a Pedro, os demais discípulos, não serem capazes da vigilância foram os excessos. Talvez aquela noite onde o coração deles não ficou vigiando, eles abandonaram o Senhor talvez pelo muito prazer, pelo muito beber, pelo muito comer. Não nos esqueçamos, eles acabaram de sair de uma ceia. Nessa ceia tinha vinho, nessa ceia tinha bebida, e talvez os excessos fez com que eles se entregassem ao sono, fez com que o coração deles não vigiassem. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo alertou: vigiai para não cair em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meus irmãos, no início dessa nossa Semana Santa, nós precisamos de fato estarmos em constante vigilância, não nos entregarmos aos excessos. Cuidado que nós temos que ter com os excessos, porque podem nos fazer dormir, não nos colocarmos na vigilância e com isso negarmos nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nosso Senhor naquele momento ele não precisava da companhia de ninguém, bastava a companhia do Pai, a companhia dos anjos, mas o Senhor quis ser acompanhado pelos seus discípulos, pelos seus amigos. Na verdade, era Jesus que estava oferecendo a companhia dele para Pedro, para Tiago e para João. É Jesus quem oferece a companhia dele para todos nós. E quantas vezes, porque nós estamos cheios demais, cheios das nossas preocupações, cheios dos excessos deste mundo, porque este mundo tende a nos levar para o excesso do muito ver, do muito acessar, do muito falar, do muito ouvir, e a dificuldade de colocar o nosso coração em constante sintonia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus queria oferecer a companhia, por isso que Jesus queria oferecer a amizade, mas eles não eram capazes, porque estavam tomados pelo excesso. Depois, diz o texto também, que Pedro, quando viu que os soldados chegavam ali para prender Jesus Cristo, ele se colocou em prontidão para executar o mal. Pegou uma espada e decepou a orelha de um dos soldados. Quando nós estamos cheios demais dos excessos, da gula, do muito prazer, o que arma em nós, primeiramente, é a ira. Nós ficamos irados, nós ficamos muitas vezes valentes, não corajosos, ficamos valentes. O que Pedro estava fazendo naquela hora não era defendendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele permitiu que a ira crescesse dentro do seu coração. Então, a ira é a reação de quem não sabe amar. Nosso Senhor Jesus Cristo estava em paz, estava entregue à oração, estava entregue a Deus. Pedro não. Pedro estava entregue às suas paixões. E por que eu estou destacando aqui a figura de Pedro? Porque é o evangelho que nós estamos escutando, o próprio Pedro narrando o que aconteceu naquela noite. Então São Marcos recorda que Pedro seguia nosso Senhor Jesus Cristo, mas seguia depois dessa cena que Jesus mandou ele guardar a espada na bainha, começou a segui-lo de longe. Mas ao mesmo tempo o olhar de Cristo conseguia também acompanhar os passos de Pedro.
E por acompanhar os passos de São Pedro, o próprio Senhor Jesus Cristo já tinha anunciado: o galo não cantará 3 vezes e você terá me negado. Então Jesus estava acompanhando Pedro e percebendo que Pedro teve a atitude de ira, mas também tantas outras atitudes ruins que nós também, no decorrer da nossa caminhada, se nós não estivermos em vigilância, se nós não nos enchermos do Espírito Santo, e essa liturgia coloca-nos exatamente para nós pedirmos isso a Jesus, que nos encha do Espírito, além da ira, depois também a covardia, e além da covardia, da ira, um outro pecado que tomou o coração de Pedro e que pode tomar também o nosso coração é o respeito humano. Pedro, que estava com toda a valentia, foi capaz de enfrentar um soldado, mas cheio de valentia, cheio de respeito humano, ele não foi capaz de enfrentar uma empregada do palácio. A empregada reconheceu pelo sotaque de Pedro que ele pertencia ao grupo de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele disse: não conheço aquele homem. E depois que ele disse isto, o galo cantou e ele ficou profundamente arrependido. E o barulho do galo não foi capaz de causar no coração de Pedro, o olhar de nosso Senhor Jesus Cristo assim o fez. Olhando para Pedro, fitando os olhos em Pedro, Pedro se arrependeu. Então é bonito, meus irmãos, pensarmos nisso, mesmo na nossa covardia, mesmo tantas vezes tomados de ira, mesmo muitas vezes o nosso respeito humano, o olhar do Senhor nos acompanha constantemente. Deus está constantemente a nos olhar, não para nos imprimir medo, ao contrário, o olhar de Jesus nos alcança para nos levar ao arrependimento. O olhar de Jesus nos alcança para nos dar uma nova oportunidade. O olhar de nosso Senhor Jesus Cristo nos alcança para nós não cairmos no remorso e assim podermos chorar as nossas fraquezas. Então, Padre Wellison, com qual espírito eu devo entrar nessa semana maior? Com o espírito de profundo arrependimento de tantas vezes que eu me deixei ser levado pela ira, pelo respeito humano, pelas vezes que eu me envergonhei em ser cristão, pelas vezes que eu não dei um bom testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estou começando exatamente por esse caminho, fazendo esse caminho, olhando para a vida de São Pedro, porque depois também ele nos ensina qual deve ser a nossa reação diante das nossas limitações, diante dos nossos pecados. Por quê? Não esqueçamos, tudo isso que nosso Senhor Jesus Cristo viverá a partir de agora é pensado exatamente em nós, por amor de cada um de nós. E também Cristo que veio e que vem todos os dias para nos salvar do pecado. Então nós precisamos bater no peito e nos reconhecermos: eu sou pecador. A boa notícia para cada um de nós é esta: para nós pecadores existe salvação, mas é preciso reconhecer. E São João diz: se reconhecerdes os nossos pecados, se reconhecerem os nossos pecados, Deus está aí, justo e fiel para nos perdoar. Então Jesus acorda Pedro com um olhar. O olhar fez com que Pedro ficasse arrependido e saiu chorando o seu pecado de ter negado nosso Senhor, de dizer: não o conheço, negado uma experiência tão bonita. Então, para nós que estamos iniciando essa semana maior, constatarmos que Pedro foi aquele homem que andou sobre as águas. Jesus permitiu que ele andasse sobre as águas. Jesus permitiu que Pedro estivesse participando ali dos melhores momentos, os momentos de glória de Jesus. Pedro estava quando Jesus se transfigurou. Pedro estava quando Jesus curou aquela menina. Pedro estava na multiplicação dos pães. E negar tudo aquilo, nem você nem eu já vivenciamos isso, né? Nós não andamos sobre as águas. Nós não vimos nosso Senhor multiplicar os peixes. Pedro sim viu e foi e negou. Para dizer que se o Senhor ofereceu pelo olhar o perdão a Pedro, Ele também pode nos perdoar. Ele também quer nos perdoar. Mas continuando o mesmo evangelho,
O povo que, na narração do Evangelho de São Marcos, pedia para que pudesse prender nosso Senhor Jesus Cristo e soltar Barrabás. Interessante que o próprio nome Barrabás significa filho do Pai, não é? Ou seja, o pecado fez com que nós nos tornássemos desconhecidos neste mundo, ou seja, quem é o pai deste homem? Filho do Pai, mas quem é o Pai? Não é Deus. O pecado nos tornou ignorantes do Pai. Às vezes, por conta do pecado, somos filhos de ninguém, irmãos de ninguém, vivemos uns contra os outros, esperando a morte, depois de ter tirado a vida de tantos, não fisicamente, mas pela língua. Então pede para soltar Barrabás. Por que pede para soltar Barrabás? Não tem pai. Cadê os irmãos deste homem? Cadê os seus amigos? E pede, no contrário, para crucificar nosso Senhor Jesus Cristo. É o grito também de todos nós, mas é o grito desumano e ao mesmo tempo é um pedido de salvação quando nós gritamos, crucifica-o. Como assim? É o grito também de salvação? Sim. Quando nós, nos nossos pecados, nas nossas mazelas, gritamos, crucifica-o, é um grito de cada um de nós, porque todos nós participamos da morte do justo Jesus. Os chefes, a multidão, Pilatos, mas participamos da morte daquele que passou pelo mundo fazendo o bem. E de fato precisava ser nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que passou pelo mundo fazendo o bem. Por quê? Se fosse crucificado como foram crucificados aqueles dois homens, um ao lado do outro, ali perto de nosso Senhor Jesus Cristo, um até mesmo chegou a dizer, para nós é justo que estejamos aqui. Mas ele, falando de nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele fez? Como cordeiro inocente foi levado ao matadouro. E ele, de fato, só ele poderia fazer isso. Levar sobre os ombros o peso da cruz pelos nossos pecados. O inocente pagar pelos pecadores. O justo pagar pelos injustos. Então, se você, ao escutar esse evangelho, gritando, crucifica-o, você e eu estávamos ali gritando, juntamente com o povo, mas ao mesmo tempo esse grito era de salvação. Por quê? Somente um inocente, Jesus Cristo, o Senhor, poderia carregar sobre si o mal que ele não devia, que ele não cometeu, mas que nós cometemos. O justo paga pelos injustos. Depois, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos nos esquecer que Jesus se revelou como o Senhor por meio da humilhação e do desprezo. Foi torturado, maltratado, ele é rei, ela é Senhor, mas por detrás de todas as humilhações, uma profunda misericórdia, uma profunda compaixão de todos nós. Depois também continua o Evangelho, e pelo tempo que talvez não dê para partilhar tudo aqui com vocês, mas algumas pinceladas deste Evangelho. Estou te dizendo aquilo que tocou-me, por isso que eu estou te partilhando contigo. É muito mais extenso, é maior esse relato. Mas a oportunidade que teve também Simão de Cirene, chamado Simão Cirineu. Olhamos quem foi Pedro, olhamos depois a multidão que pede para soltar Barrabás e dizer crucifica-o para nosso Senhor Jesus Cristo. Agora um outro personagem que está aqui, narrado por nós pelo Evangelho de São Marcos, Simão de Cirineu, que não sabe que quão grande dom e quão grande presente ele recebeu de carregar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Ele foi obrigado a carregar a cruz. Jesus, ao contrário, ele carrega a cruz livremente. Ninguém o obrigou. Livremente, ele aceita carregar a cruz. Ele carrega com amor. Mesmo depois das suas quedas, ele se levanta, torna de novo a colocar a cruz sobre os ombros como um condenado. E livremente, ele vai dando passo após passo por todos nós. Jesus, ele poderia ter recuado diante da cruz. E com isso ele não nos salvaria? Salvaria. Poderia ter feito outros modos para nos salvar, outras formas, mas ele quis assumir o principal castigo daquela época, ser condenado numa cruz.
entregue por todos nós. Ou seja, Jesus poderia ter recuado, sim, poderia recuado, mas a vida de Jesus entregue a Deus por cada um de nós, diante de tudo aquilo que ele passou, dor, sofrimento, cruz, e não abandonou. E a imagem de Simão de Cirene, o primeiro a carregar a cruz atrás de nosso Senhor Jesus Cristo, é o que nós devemos fazer. Agora também não mais obrigados, mas livremente também decidindo, eu quero carregar a cruz. Eu quero seguir nosso Senhor Jesus, porque Ele carregou a cruz por mim. Eu quero participar também dos sofrimentos de Jesus. Eu agora não mais obrigado, talvez passando pela dor, passando pelas incompreensões, pelas doenças, pelas rejeições deste mundo, mas livremente carregando a minha cruz, seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, e por fim, um outro personagem que está aqui narrado para nós na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo é aquele outro soldado que viu que Jesus Cristo passou todo o caminho da cruz até chegar no Calvário sem reclamar. Nós podemos nos perguntar, Jesus poderia ter descido da cruz? Sim, ele poderia ter descido da cruz. O que segurou nosso Senhor Jesus Cristo na cruz não foram os pregos. O que segurou nosso Senhor Jesus Cristo na cruz foi o amor, foi a sua entrega livre. Ele andou sobre as águas, ele multiplicou pães, ele tem o poder sobre a natureza. Ele poderia descer da cruz, sim, ele poderia ter descido da cruz, mas ele permaneceu ali, clamando a Deus por nós: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Na cruz, Jesus gritava aquilo que passa no coração de todo homem: tenho sede de Deus, tenho sede de sentido, tenho sede de eternidade. Na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo, por amor que ele permaneceu ali, ele gritava aquilo que tantas vezes nós temos também vontade de gritar diante de um mal que aparentemente vence: meu Deus, por que me abandonastes? Um soldado, vendo nosso Senhor Jesus Cristo passar por este caminho, por essa via sacra, clamando por nós, não blasfemando, não murmurando, aquele soldado reconhece: verdadeiramente este homem é filho de Deus. Aquele homem, ele precisava que os olhos dele pudessem se abrir, e os olhos se abriram, de um Deus que estava invisível e que se tornou visível, mas não num grande esplendor, não cheio de glória, mas a cruz quer revelar para nós de fato quem é Deus. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos revelar que aquele que lá está veio para salvar a humanidade, que mal nenhum ele cometeu, mas que ele foi parar lá, no seu lugar e no meu lugar. Aquele soldado enxergou o que faz com o ser humano o pecado: desfigura, machuca, fere. Mas alguém que abraça livremente a cruz no nosso lugar para nos trazer a transfiguração, para nos retirar de lá, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, também nas cruzes que nós vivenciamos, nós somos capazes, pela graça de Deus, de enxergarmos Jesus. Então, nessa cruz que você está hoje, que o Cristo possa se revelar, que Ele não está distante, mas que Ele é o Filho de Deus que sofre com você, que tem compaixão. E por fim, o Evangelho diz, dizendo: o véu se rasgou. E esse véu é o céu que se abre para nós pela paixão de Cristo. O véu se rasgou e conseguimos enxergar a Deus. Não ficamos na morte, porque o Senhor abrirá o céu para nós, pela sua Páscoa, pelo seu mistério de amor. Deus te abençoe. Feliz Semana Santa para você. Viva com o coração aberto a reconhecer Jesus Cristo, Senhor e Salvador.